Na suinocultura moderna, cada decisão técnica pode representar a diferença entre estabilidade e prejuízo. Circovirose, pneumonia zoótica e ileite, 3 desafios que estão entre os principais responsáveis por perdas produtivas e sanitárias nas granjas de todo o mundo. Controlar essas doenças exige estratégia, conhecimento e, acima de tudo, inovação. E é justamente neste cenário que surge uma nova solução desenvolvida pela MSD Saúde Animal, reunindo 3 proteções fundamentais em uma única aplicação: a Circumvent CML. Mais do que uma vacina, ela representa um avanço no conceito de imunização integrada, otimizando tempo, manejo e resultados dentro da granja. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Granja 360, o seu espaço de troca, experiência e conhecimento na suinocultura. Hoje nós vamos falar de um tema super especial, um tema que vai abordar a saúde e eficiência dos plantéis. Vamos falar um pouco de vacinação integrada, né, Leonardo? Hoje o nosso papo é com a MSD Saúde Animal, a gente tem uma representante aqui dela e hoje a gente vai falar de um lançamento que eles fizeram nesse ano de 2025, né? Cara, que bacana, é uma honra estar aqui para poder falar sobre essa nova tecnologia que vem chegando no mercado, essa integração dessa vacina, porque a gente sabe o quanto esses patógenos são importantes de uma forma negativa dentro da suinocultura, né, Vitor? Exatamente. Mas eu acho que vale a pena, Léo, antes da gente entrar nesse bate-papo, até convidar o pessoal que está nos acompanhando. Estamos aí na reta final do ano, né? A gente sabe que desde abril, o pessoal tem nos acompanhado, o crescimento tem sido constante dentro das redes sociais, mas vale a pena fazer aquela chamada para ação, né? Pedir para o pessoal nos acompanhar. Com certeza, pessoal. Não deixe de nos seguir no Instagram, onde a gente solta cortes semanalmente. Ali tem cortes muito interessantes para você. É @granja.360. Nos siga também no YouTube, no Spotify, onde saem os episódios completos. E eu tenho certeza que tem muito conteúdo importante ali que vai agregar, e hoje a gente vai trazer mais um conteúdo de qualidade. Exatamente. E eu sou fã do trabalho dela que está aqui com a gente hoje. Posso fazer as honras de chamar a nossa convidada, Leonardo? Por favor, Vitor. Vamos lá. Ela que é médica veterinária formada pela Universidade Federal da Fronteira do Sul, com pós-graduação em Saúde e Manejo Sanitário na Suinocultura pela PUC Paraná, e tem MBA em Desenvolvimento Humano e Liderança de Ferramentas em Coach. Atualmente atua aí representando, está na parte de coordenação ali da MSD Saúde Animal, empresa globalmente reconhecida aí pelo seu compromisso com a ciência, inovação e saúde animal. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Granja 360, Luana Mazzarolo. Seja muito bem-vinda. Olá, Vitor. Olá, Léo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. E, oficialmente, parabéns, né, por esse projeto tão lindo que vocês vêm desenvolvendo ao longo do ano. Espero que ele perdure por muitos e muitos anos aí e continue contribuindo para a nossa suinocultura. Luana, é uma honra ter você aqui. Admiro muito o seu trabalho, tá? E tenho certeza que sobre esse tema aqui a gente vai ter mais uma aula aqui no podcast Granja 360. E, Luana, para a gente conhecer um pouco mais da sua trajetória, eu queria que você trouxesse para a gente como que você conheceu a suinocultura, como que foi a sua trajetória até chegar hoje na MSD Saúde Animal e também o que tem te motivado a trabalhar com esses temas tão relevantes para a produção. Bom, Léo, pode ser que muita gente não saiba, mas eu tive o privilégio de conhecer a suinocultura desde a minha infância. Então, eu sou filha de suinocultores, né? E desde cedo eu sempre podia observar, né, esses profissionais que estavam ali no dia a dia, junto com o produtor, realmente fazendo a suinocultura acontecer. E aí, por esse meu contato com o campo, eu acabei indo para a medicina veterinária, né? E durante toda a graduação, obviamente, eu transitei por outras áreas, bovinocultura de leite, reprodução, até para a gente ter a firmeza de que realmente é isso que a gente quer se desenvolver e investir, né? Durante a graduação, obviamente, fiz vários estágios com suinocultura também, mas quando chegou na hora da reta final ali, acabei me dedicando somente à suinocultura e tive a oportunidade de ingressar numa grande agroindústria logo após formado.
Então, ali por algum período eu trabalhei na área de fomento com extensão rural. Acho que é uma base que todo mundo deveria passar, né? Sei que vocês dois também, né, passaram por aí. E depois disso, eu fiquei responsável pela parte de sanidade, isso numa outra empresa já, onde fiquei por um período de quase 6 anos. E é ali que eu consegui desenvolver muito nessa parte do quanto que o manejo e a prevenção é tão importante para a gente manter a nossa suinocultura de pé, né? Passar por tantas crises como a gente sempre passa, né? A gente sabe que a suinocultura tem altos e baixos e a gente tem que estar preparado para tudo, né? E a MSD Saúde Animal, ela surgiu na minha trajetória como uma oportunidade de unir, né, esse conhecimento técnico com a oportunidade de trabalhar com produtos inovadores, com ciência, com muito desenvolvimento e realmente poder fazer a diferença na vida do produtor, enfim, do cliente nosso ali na ponta, né? Então, isso é o que acaba hoje me motivando a todo dia sair de casa também, né? A gente tem que ter esse comprometimento de por onde a gente passar, deixar um impacto positivo, né? Então, o que eu estou indo fazer naquela granja, o que eu vou levar de bom para aquele produtor. Então, eu realmente acredito que isso nos motiva a sair de casa todos os dias, ir lá e realmente fazer a diferença na vida dele, né? Maravilha. Ô, Luana, eu acho que para nós começar o nosso bate-papo, vale a pena a gente explorar um pouco o assunto dos desafios sanitários. Tu comentou que fez parte, né, do fomento e atuou como sanitarista e, assim, eu acho que vale a pena, né, Leonardo, a gente aproveitar a oportunidade e entender um pouco qual que é a tua visão. A gente sabe que hoje tem as 3 principais doenças, quando a gente fala de circovirose, pneumonia zoótica e ileites, né, que é o principal tema que a gente vai abordar aqui hoje, né, essas 3 doenças, nós estamos falando aí de 3 desafios clássicos dentro da produção, né? Como que você vê isso? Qual que é a tua visão para tornar, né, o que torna esses patógenos tão estratégicos a serem controlados dentro das nossas granjas brasileiras? Certo, Vitor. Passando um pincel aí bem básico, né, nesses 3 patógenos, né? Quando a gente olha para a circovirose, desde que entrou aí no mundo, na suinocultura e no Brasil, o impacto foi muito grande, né? Não se existia vacinação ainda na época. Então, um vírus pequeno, extremamente resistente ao ambiente, que causa diversas síndromes aí, síndrome do definhamento multissistêmico, síndrome da dermatite e nefropatia, mas também alguns problemas reprodutivos em matrizes gestantes, como abortos, fetos mumificados, mas em todas as fases produtivas causa imunossupressão. Então, é um agente que a gente aprendeu a conviver, a gente controla, mas a gente precisa estar monitorando ele a todo momento. Quando a gente fala de pneumonia enzótica, também, um dos principais patógenos aí do complexo respiratório, micoplasma, uma bactéria sem parede celular, o que a faz resistente a algumas classes de antimicrobianos, né? Então, por exemplo, os beta-lactâmicos não vão ter um efeito positivo em cima deles, e que causa lesões pulmonares crânio-ventrais clássicos, que fazem a gente perder desempenho no lote, no dia a dia. E a Lawsonia, então, não se falava tanto dela, né? Acho que a cada ano, cada dia mais, a gente vem entendendo essa doença. Também uma bactéria gram-negativa que infecta as células intestinais e causa aí um crescimento exacerbado dessas células, causando espessamento da mucosa, principalmente ali do ilho, e fazendo com que o animal reduza a sua absorção de nutriente e, consequentemente, aparecimento de diarreia, emagrecimento e tudo mais. Então, quando a gente olha para esses 3 patógenos, a gente precisa se preocupar com os 3. E o que às vezes me chama a atenção quando eu estou visitando um cliente ou conversando com um produtor? É muito clássico que todo mundo tenha clareza de que a gente não sobrevive sem vacinação de circovírus e micoplasma. Mas a ileite eu vejo que ela ainda é um pouco negligenciada, né? A gente hoje na suinocultura ainda utiliza vários pulsos estratégicos de antibióticos, o que nos ajuda no nosso desempenho, mas se a gente for olhar a prevalência da Lawsonia, a gente tem um estudo que foi lançado no IPVS em 2022, que comprova que o Brasil 100%, as granjas do Brasil são 100% prevalentes para a Lawsonia intracelulares. E nesse estudo, 75% dos animais testados são positivos. Então, assim, eu tenho segurança de que esse agente está presente e ele está, assim, causando um problema no meu plantel. Então, aí eu começo a pensar o real impacto de todas elas, né?
e entender que a gente precisa, sim, prevenir elas de uma forma bem estratégica para ter uma suinocultura sustentável ao longo do tempo, tá? Quando a Luana começou a comentar, eu fui lembrando do episódio do Alessandro, que ele estava na primeira granja do Brasil que deu Lawson. Nossa, Aham. É verdade. Em Santa Catarina, né? Sim. E disse que foi uma loucura lá. Né? E desde lá, então, igual a Luana comentou, isso tem sido uma sola no sapato, né? E assim, Luana, parece ser um inimigo silencioso, né? Quando a gente fala dessas 3 doenças, além de ter essa perca direta, né? Essa perda direta que tu comentou, muitas vezes tem um efeito silencioso, né? Como que você enxerga esse impacto dentro do processo produtivo, uma vez em que nós estamos trabalhando em buscar o melhor GPD, a melhor conversão, a menor mortalidade, e muitas vezes esse animal entra numa terminação, sai sem apresentar sinal clínico, mas a gente sabe que aquela genética não desempenhou totalmente o seu potencial porque essas doenças estavam lá, né? Como que você vê isso? Exato, Vitor. Então, como a gente vem comentando, né, a gente é muito do clínico. Então, se eu vi a diarreia, eu tenho um problema de alossônia. Se eu vi a refugagem, eu tenho um problema de circovirose. E nem sempre as coisas são dessa forma, né? E a gente sabe que sanidade é a base de tudo. E quando a gente começa a olhar aí para os dados de custo de produção, a sanidade sempre gira em torno de 2,7%, 3% dentro do custo, isso não envolvendo só vacinas, mas também outros produtos aí que a gente usa de forma preventiva. Já o custo com alimentação animal, ela está sempre girando entre 69% e 70%. Então, eu acho que a importância dessas 3 doenças, ela não está mais no clínico. O clínico a gente sabe controlar. Mesmo da própria Lawsonia, que ainda hoje tem granjas que não utilizam vacinação, mas com os pulsos estratégicos que a gente acaba utilizando de antimicrobianos durante a fase produtiva, ele acaba que a gente não vê o sinal clínico dela. Mas a doença está ali, ela está presente, está causando essas lesões intestinais e a gente acaba perdendo o desempenho desse animal. Então, eu vejo que aí que está um ponto muito estratégico. Onde que realmente está o nosso custo, né? Será que a gente investir essa porcentagem pequena é realmente um custo? Né? A gente precisa trabalhar realmente na prevenção delas, tá? Bacana. Luana, e a gente sabe que o manejo de vacinação, ele é um momento delicado ali nas granjas, né? Ele envolve logística, envolve o pessoal da equipe técnica, quando necessário, toda a integração ali, toda uma organização para realizar a vacina. E Evento, né? É um evento e um momento específico ali nas granjas, né? Como que a vacinação integrada, essa tecnologia que a MSD vem trazendo com a CML, como que ela pode ajudar nesse sentido, trazendo eficiência e até segurança para o processo? Certo, Léo, você tocou num ponto realmente muito sensível, né? Hoje a gente tem, assim, todas as auditorias, os acompanhamentos de vacinação, a gente vê o quanto é um processo realmente que é um evento e geralmente um evento doloroso dentro das granjas, né? Recentemente, a MSD Saúde Animal publicou um estudo mostrando essas falhas no manejo de vacinação. Então, puxando mais ali, pensando na parte do processo, né? A gente divulgou lá que 19% das auditorias que foram realizadas não se tinha um tamanho de agulha adequado. Em 34% não se fazia a troca de agulhas de acordo com o recomendado. E não foi um estudo pequeno, foi avaliado mais de 700 vacinadores. Então, quando a gente para olhar esses dados, a gente percebe que realmente a gente tem muita oportunidade dentro desse processo de vacinação. E quando a gente consegue trazer uma vacinação integrada, como você comentou, isso nos ajuda a reduzir esses riscos, certo? Então, se eu consigo aí de 3 agulhadas passar para uma, ou de 2 passar para uma, que seja, eu estou facilitando a vida desse operador. Consequentemente, eu reduzo minhas chances de erro e tenho um processo aí bem melhor em relação à vacinação em si. Não, bacana, Luana. E, além disso, a imunização ela também é um investimento que acaba se retornando, como você disse, né? O custo ali de produção. O Vitor comentou sobre a questão da genética. Muitas vezes a gente trabalha com genéticas de qualidade, que quando aparece o desafio sanitário, a gente não alcança, né, Vitor, o total
desempenho ali daqueles animais. Você tem enxergado ganhos práticos no dia a dia, no campo, que a vacinação, um programa de vacinação bem estruturado, como a gente comentou, né, é um momento delicado, mas quando a gente demanda atenção e foco para esse programa e a gente faz com que ele seja bem aplicado no campo, quais são os resultados práticos que isso traz para a integração ou para as grandes? Perfeito, Léo. Como a gente vem comentando, todos esses 3 agentes têm um impacto econômico absurdo em cima da suinocultura. Então, vamos puxar um exemplo do micoplasma. A cada 1% de área pulmonar que eu tenho lesionada, eu posso ter 1,8 gramas a menos no meu GPD. Tá? A gente estima aí que o impacto econômico dessa doença é em torno de $6,5. Isso só do micoplasma. Aí a gente vai para o lado da Lawsonia, falando no subclínico, não vou pensar que eu tenho uma diarreia, que eu vou perder animal. Animal, teoricamente, saudável. A gente tem acompanhamentos a campo aí de perda de 7% até 19% de GPD. Conversão alimentar reduzida em até 7%. Então, sempre que eu vejo programas bem estruturados, plantéis que utilizam uma vacinação integrada, que realmente garantem que esse procedimento está sendo bem aplicado, porque de nada adianta também a integração ou o produtor comprar o produto e ele não chegar dentro do animal com a qualidade que precisa ser feito, né? Mas sempre que a gente vê tudo isso funcionando muito bem, o retorno econômico ele vem muito fácil, né? Então, como a gente comentou, sempre há um investimento, nunca é um custo que a gente tem quando a gente realmente se prepara para prevenir essas 3 doenças. Luana, vamos falar um pouquinho de inovação a favor aí da produção, né? Hoje, a grande novidade do episódio de hoje, né? Falando da Circunvent CML, como que surgiu essa ideia? Conta um pouco para nós a história de como que surgiu unir ali as 3 agulhadas numa só, né? Isso daí, cara, vai facilitar muito Qual o foi processo, né? o objetivo científico por trás disso? Né? Conta para nós, Luana. Bom, meninos, o objetivo foi unir 3 agentes com um resultado extremamente eficiente, assim como se utilizar uma vacina mono ou bivalente. E a ideia surgiu da escuta ativa do campo, né? Aonde a gente anda, a gente escuta o pessoal, inclusive produtores relatando, não temos mais espaço físico para fazer a aplicação de tantos produtos no pescoço de um leitão, né? Então, a gente está falando aqui de 3 agentes, né? Circovírus, micoplasma e Lawsonia. Mas a gente sabe que não é só isso que a gente precisa vacinar, né? Tem sistemas de produção que a gente tem a necessidade de usar uma vacina para Glasser, para Strepto, para PP. Então, não é incomum a gente chegar a fazer acompanhamentos e ter 4, 5 ou 6 até aplicações no mesmo momento. Então, a ideia surgiu pensando em trazer essa conveniência para o produtor, para o colaborador que está ali dentro da granja no dia a dia, né, fazendo essa aplicação, e facilitar realmente a vida das pessoas e melhorar o bem-estar dos animais, obviamente, né? Tu comentou uma coisa importante, eu acho que é essa questão da conveniência para o produtor. A gente tem bastante produtor que nos acompanha, né, Leonardo? Eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco esse ponto na prática, lá no manejo do dia a dia. O que muda, Luana? A aplicação da CML para uma aplicação tradicional, explicando para o produtor que está lá no campo. Olha, Vitor, muda bastante, Vai mas diminuir o número muda para melhor. de visita na granja, né? muda para melhor. Então, a realidade é que a gente consegue, né, sair de 3 produtos para 1. Então, a Circumvent CML é um produto que já vem pronto para uso, então não tem a necessidade de fazer uma diluição prévia ou uma mistura, algo do tipo. Ela vem pronta para uso, uma aplicação de 2 ml e em dose única. Então, certo. Conveniência, praticidade. A gente reduz muito a chance de erro, igual a gente vem comentando, né? E uma vacina muito segura. Então, a mudança é só para melhor, né? Não tem muita... O pessoal não fica com muita dúvida na hora de trocar o programa, porque facilita muito o manejo realmente, tá? A equipe não vai ter 3 cafezinhos lá na granja, né? Não, vai ter um só. É isso aí. Exatamente. Então, não vai ter... Imagina, 3 agulhadas, tudo de uma vez. Pois é, como a Luana comentou, muitas vezes é 4, chegando até 6
agulhadas, né? Vai ter que, tem que desenvolver as pistolas cada vez com mais ponta ali, né, cara? Não tem mão suficiente para isso. Ô, Luana, do ponto de vista técnico, assim, como que a vacina atua para proteger o animal contra cada um desses agentes, assim? Certo, Vitor. A Circument CML passou por vários testes de eficácia, né? Antes mesmo de chegar no Brasil, ela era uma vacina que já está fora do país, né? Falando de cercovírus, então, ela reduz viremia e depressão linfóide. Micoplasma auxilia na redução dessas lesões pulmonares causadas por esse agente. E a Lawsonia, ela reduz tanto a excreção quanto a gravidade das lesões na parede intestinal. Então, é um produto que já está nos Estados Unidos desde 2023, já imunizou 84 milhões de suínos lá fora. E chegou no Brasil aqui em meados, o lançamento oficial foi em agosto, né? E já imunizou 655 mil animais no Brasil. Então, tem se mostrado um produto extremamente seguro, eficaz. E a nossa equipe aí está todo dia no campo realizando os acompanhamentos, tanto de aplicação quanto o desempenho desses animais, né? O acompanhamento clínico patológico desses animais a campo. E também as monitorias de abate, né? Que são extremamente importantes para a gente também ver o desempenho desse produto. E os resultados estão se mostrando muito positivos, né, consistentes, inclusive quando a gente compara com aplicações mono ou bivalentes. Então, a gente está muito seguro do produto e do desempenho dele tecnicamente a campo. Isso é muito importante, né? A questão de segurança ali, a gente sabe... Bom, a MSD, não preciso nem falar, uma empresa mundialmente reconhecida e tenho certeza que pensa mesmo nessa segurança ali científica. Exato. E também vem muito nessa questão, Luana, acho que resgatando um pouco daquilo que a gente estava falando, né? Várias aplicadas ali no animal, acho que dá para entrar um pouco nesse tema do bem-estar animal também, né? E também na questão do manejo racional, né? Como que essas soluções, como a CML, no seu ponto de vista, ela podem contribuir ali para uma suinocultura mais sustentável, pensando em meio ambiente e tudo mais, e também na questão do bem-estar animal? Bom, Léo, bem-estar começa com saúde, né? Se eu não propiciar um animal saudável, eu não tenho bem-estar, né? E falando da parte de sustentabilidade, então, é um produto que vai nos ajudar a reduzir o manejo, consequentemente, redução do número de frascos, redução da parte de agulhas, frascarias, enfim, produtos descartáveis que a gente acaba utilizando aí durante o manejo. Inclusive, a parte de cadeia de frios, a gente acaba economizando espaço nas conservadoras, a gente economiza aplicadores no momento, né, de fazer o processo de vacinação. Então, da parte de sustentabilidade, a gente vê muitos benefícios. E eu preciso pensar também, inclusive, no meu produto final. Se eu estou reduzindo a agulhada, consequentemente, eu reduzo as chances de erro e eu tenho mais segurança de que eu não vou ter um problema de ter um abscesso lá no frigorífico, que vai me comprometer, né, minha carcaça lá na fase final, que a gente precisa ter essa preocupação. Nós somos produtores de alimento, né? Então, sim, é muito importante que a gente realmente olhe para essa sustentabilidade do sistema como um todo. Legal. Exatamente. E eu acho que, assim, fazendo um bom protocolo vacinal, a gente consegue reduzir também os manejos dos injetáveis que a gente tem no dia a dia, né? Então, hoje, se você não faz um bom protocolo vacinal, você acaba sofrendo com ter que fazer antibiótico, anti-inflamatório e ter que ficar medicando esse animal mais vezes ainda dentro do processo, né? Então, acho que isso é muito importante. E quando se fala, o Leonardo comentou, quando se fala de bem-estar animal, de inovação, a MSD, ela é referência, né, Leonardo? Sim. Não tem muito o que falar. Até porque eu tive a oportunidade, algumas semanas atrás, de participar com o pessoal da MSD, acompanhar eles numa granja, porque eles estão com um projeto bem bacana e focado a auxiliar as empresas, auxiliar os produtores rurais a realmente olhar para essa questão do bem-estar animal e estar preparado para aquilo que o mercado exige, né, da gente, enquanto produtores de alimento, né, que no final das contas é o que a gente faz e muito bem feito. O Brasil tem feito isso e com certeza melhorando os nossos manejos, melhorando os nossos processos, a gente tem muito mais rentabilidade
na última linha. Com certeza. Exatamente. Inclusive, né, Vitor, a gente precisa pensar na redução da mão de obra no processo de vacinação. Né? Já foi comentado em episódios anteriores aqui o desafio que não só a suinicultura tem passado com mão de obra, mas a gente precisa pensar que, poxa, se eu estou melhorando um processo de vacinação, consequentemente, talvez eu possa reduzir o número de pessoas que estão ali envolvidas nesse processo. O cara da granja pode utilizar esse colaborador para fazer um outro processo importante, como um auxílio ao parto, um arraçoamento, Exato. enfim. Então, eu consigo otimizar todo o meu processo, o fluxo dentro da granja, de uma maneira muito melhor, usando essa conveniência aí, né? Ô Luana, hoje, voltando um pouquinho ali naquela questão técnica da vacina, hoje aonde que se orienta qual fase de produção a CML ela entraria ali e por quê naquele período? Certo, Léo. Hoje esse produto ele é indicado ser aplicado a partir da 3ª semana de vida do animal, pensando que logo que ele nasce, ele ainda tem uma imunidade materna alta para circovírus, né? E logo aí perto do desmame essa imunidade já vai caindo. Então a gente precisa realmente garantir que esse animal esteja vacinado para dar tempo da vacina criar os seus anticorpos e na hora que o animal precisar, ele já está prontinho ali para ser utilizado, né? Então a recomendação aí gira em torno da 3ª semana de vida, entre 21 até no máximo 28 dias é o que a gente recomenda. Quando o pessoal utiliza um protocolo de Lawsonia sozinho, ele pode ser feito um pouquinho mais tardio, pelo fato de que é uma doença que aparece mais na fase de crescimento e terminação. Agora, como o produto tá 3 em 1, tá junto, então a gente vai fazer a vacinação toda nessa fase aí pré-desmame, tá? Bacana. Eu acho muito interessante o que vem da parte da MSD, o Vitor comentou um pouco, que é esse pós-venda também, né? O acompanhamento no campo, as orientações. Então, não é apenas entregar ali a vacina e virar as costas, né? Eu acho que isso faz toda a diferença também, né, Luana? E tem até aplicativo, né, Léo? Com certeza. Temos aplicativo de auditoria de vacinação, aplicativo de monitoria de abate, tanto para a parte pulmonar legal. quanto de corneto, né? Então, é isso, né? A gente tem que ser honrado, né, em poder estar junto com uma empresa como essa. E falando de inovação e do lançamento desses produtos tão diferentes, né, hoje a MSD investe 20% do seu faturamento no setor de pesquisa e desenvolvimento. Então, isso faz com que a gente consiga entregar tantas soluções diferentes, inovadoras e que realmente ajudam aí no dia a dia, não só dos suinocultores, mas de todas as espécies, né? Maravilha. Eu queria aproveitar a oportunidade que a Luana está aqui. Eu até tinha comentado que isso daqui pode ser um tema de um próximo episódio, mas eu não quero deixar de fazer essa pergunta. Luana, assim, muitas vezes a gente está no campo, no dia a dia, e escuta se falar em vacinação e vacina. Qual que é a diferença do processo de vacinação para uma vacina? Muitas vezes a gente confunde, né? Isso daqui foi falha na vacinação, ou isso daqui é falha vacinal, enfim. Se puder explicar para nós bem assim, de maneira simples, né? Qual que é a diferença desses dois conceitos, vacinação e vacina? Então, Vitor, a diferença é que eu estou falando do produto e eu estou falando do produto dentro do animal para ele poder realmente ter o sistema imunológico pronto para passar por esses desafios. Falhas vacinais, eu sempre comento com o pessoal quando a gente vai dar treinamento, né? É assunto para a gente conversar no mínimo um dia inteiro, né? E às vezes a gente pega ali 2 horas e fica conversando com a equipe de vacinação, com quem está envolvido no processo. Hoje a gente precisa ter, pelo menos, pensar no pré-vacinação, o que a gente está fazendo com esse produto, né? Então, todo esse cuidado com o recebimento, com a cadeia de frios, eu realmente manter o meu produto bem conservado, o transporte que eu vou fazer da minha integração até dentro da granja, a preparação para essa vacinação, tudo isso aí eu falo que é a vacina, é o produto. É o que a tecnologia da MSD vai te entregar e está proposta a fazer. E aí eu tenho a parte da minha vacinação, que é o meu manejo em si. Então, muitas coisas podem acontecer durante esse processo que podem me comprometer positivamente ou negativamente a vida desse animal. Então, eu preciso pensar no tamanho da agulha, eu preciso pensar na calibragem dela. Se eu fizer um processo muito rápido, eu posso ter problema de refluxo, de sangramento. Se eu tiver isso, consequentemente, um volume desse meu produto vai estar
voltando e vai faltar para o animal gerar a imunidade que é necessária. Então, eu sempre falo assim, a gente precisa estar junto, acompanhar os processos. Se a gente tiver aí algum sanitarista, algum técnico que está ligado diretamente ao processo de vacinação, levem isso para dentro das granjas, acompanhem e deem também a importância que as pessoas que estão lá fazendo esse processo precisam. Porque a gente precisa cuidar das pessoas. Se o meu colaborador está cansado, e não é nem só o cara que está aplicando, né? Eu sempre falo, o cara que está pegando, ele faz 90% do processo de vacinação. Exatamente. Ele precisa te apresentar esse animal de forma correta para que eu consiga aplicar a vacina de uma forma correta, né? E o processo em si, ele também precisa ter alguns cuidados, né? A gente precisa cuidar da ambiência, a gente precisa cuidar para não deixar esse animal estressado. A gente sabe que a liberação de cortisol interfere diretamente no sistema imune. Então, são diversas coisas aí, diversos fatores que estão relacionados ao processo de vacinação que podem ter uma influência em como que esse animal vai responder ao produto em si. Eu acho que remete muito naquilo que a gente comentou algumas perguntas atrás, né, Luana, que você trouxe que a vacinação mal feita ali, ela vai gerar um custo, né? A sanidade, quando está em déficit ali de saúde, ela traz um custo muito alto e essa vacinação, se ela é mal feita, ela também traz um custo, eu acho que até mais alto, porque você gastou com a vacina e ainda assim você teve o desafio sanitário, né? O quanto que não custa isso aí para a produção. Você gasta 2 vezes, né? Isso aí. E você se ilude, porque você às vezes está investindo num produto no qual você acredita que vai te dar um bom desempenho e ele não vai acontecer, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado nessa parte aí também. Sim. Ô, Luana, e agora olhando um pouco para o futuro, o que você enxerga que ainda pode surgir de novidades, por mais que a gente já esteja falando aqui de uma tecnologia muito avançada, essa integração vacinal, mas o que você enxerga que ainda possa surgir de novidades quando o assunto é vacinação e saúde integrada da suinocultura? Léo, eu acredito que a tendência é cada vez mais a gente ter produtos integrados, juntando aí 3, 4, 5 agentes, se fosse possível, né? Eu acho que a tecnologia tem avançado muito, e não é só tecnologia pensando em antígeno, mas também em adjuvantes, que é o que nos ajuda aí a ter uma boa resposta vacinal. Então, acho que a tendência é essa, né? A MSD é uma empresa aí exemplo do quanto que vem investindo nesse tipo de tecnologia, e a gente precisa pensar que a gente precisa garantir um bem-estar animal, mas a gente também precisa melhorar a vida das pessoas que estão ali conduzindo esse processo, né? Então, eu acredito que cada vez mais a gente vai ter produtos como esse para estar trabalhando no nosso dia a dia, se Deus quiser. Excelente. Leonardo, estamos chegando na reta final, Pois mas antes da gente ir para a última pergunta aqui, pro encerramento do episódio, eu acho que vale a pena a gente relembrar, então, e pedir mais uma vez pro pessoal que nos acompanha aí nas redes sociais, né? Não deixe de seguir a gente, então, no Instagram, no YouTube, no Spotify, porque isso faz com que esse material chegue até mais pessoas. E essa educação continuada, Leonardo, ela faz sentido tanto para o produtor quanto para quem está na área técnica, na área comercial, pessoal que está saindo da faculdade agora, né? Então, esse conteúdo, ele é rico aí para todas as áreas, não é? E faz com que a gente consiga aumentar aí o nosso leque de conhecimento, né? Com certeza, a gente está aqui para explorar muito esse futuro de conhecimento e unir essa gestão de tudo, né, Vitor? Por isso que a gente conta com empresas de qualidade, pessoas que vêm aqui, trazem histórias importantes, trazem uma experiência técnica de muita qualidade e tenho certeza que faz a diferença também. Como você comentou, esse termo muito importante, né? Essa educação continuada. Eu acho que faz toda a diferença aí e são episódios que a gente consegue escutar, a gente estava comentando antes, né, Luana, escutar no carro ali, e aí você está indo para o trabalho, está indo para uma granja, está saindo da faculdade e está escutando, está conhecendo, está se aprofundando no conhecimento. Faz toda a diferença. E no Spotify tem os nossos insights, né? Toda quinta-feira sai um insight novo ali, um áudio curto, prático, objetivo, que faz com que a gente faça uma reflexão ali logo pela manhã, né? É isso aí, faz toda a diferença. Ele é um áudio curto que tem uma mensagem poderosa, né, Vitor? Exatamente. Então, Luana, pra gente ir pro nosso encerramento, a gente não poderia deixar de saber qual que é a mensagem que você deixa, tanto pro pessoal da área técnica, quanto para os nossos produtores. Qual que é a importância, como que você vê
esse ponto de investir em prevenção e vacinação estratégica nas nossas granjas? Bom, meninos, acho que a mensagem é uma frase bem clichê, né? Prevenir é sempre melhor do que remediar, né? Então, para nós que estamos aí no dia a dia, a gente sabe que mesmo quando a gente consegue identificar uma doença rapidamente, tratar o lote, ser assertivo, ainda assim a gente tem uma perda considerável nesse período nos animais. Então, prevenir sempre é mais inteligente. Investir em vacinação hoje é a forma mais eficaz que a gente tem, obviamente, junto com outros manejos, da gente ter o animal saudável, e a gente precisa proteger o futuro da granja, né? Então, a gente precisa manter essa estabilidade no plantel para que realmente a gente consiga ter uma suinocultura sustentável aí por muito tempo. Luana, em nome do podcast Granja 360, nós gostaríamos de agradecer a sua presença. A gente sabe que é uma agenda bem corrida, mas você conseguiu um tempinho para nós ali. Hoje está fazendo essa gravação desse episódio aqui com a gente. Tenho certeza que vai ajudar muito o pessoal que está no campo, que está nos acompanhando aí. Então, gostaria de agradecer. E se você pudesse deixar, fazer um resumo ali de qual seria o propósito da MSD e o propósito da Circunvent CML, e pudesse resumir isso numa frase, qual seria, Luana? Bom, melhorar a vida das pessoas, a saúde e o bem-estar animal é o propósito da MSD. Então, eu acredito que o propósito da Circunvent CML está muito alinhado com isso, né? Tudo que a gente falou aqui. Então, uma vacina inovadora, 3 em 1, pensada para os 3 principais patógenos que afetam aí a suinocultura. Então, acho que está muito interligado, pensando que a gente precisa realmente ter uma produtividade ao longo dos anos aí dentro da suinocultura. Excelente. Luana, mais uma vez, em nome do podcast Grande 360, é uma honra receber você aqui e fica o convite já para a gente gravar mais episódios aí, que eu tenho certeza que tem muito a agregar aqui para o público que nos acompanha. Muito obrigado, Luana. Obrigado, Vitor. Valeu, Léo. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.